real motivo do teu cansaço materno não é a falta de sono. E eu sei que essa frase ela pode te causar um certo estranhamento, porque a primeira coisa que toda mãe escuta é: você precisa dormir mais. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para esse cansaço de um lugar ainda mais profundo, um pouquinho mais honesto, verdadeiro, mas também de um lugar que vai te trazer mais liberdade. Você pode até dormir, às vezes pouco, às vezes mal, às vezes esse sono ele é interrompido durante a noite, mas mesmo quando dorme, você acorda cansado. Cansada no corpo, cansada na mente, mas mais profundo que isso é o cansaço da nossa alma. Um cansaço que ele não passa simplesmente com uma noite de sono bem dormida. Um cansaço que parece existir muito antes do novo dia começar. Se você se identifica com isso, eu quero te deixar um convite para ficar comigo até o final dessa aula. Porque se você chegou aqui agora no meu canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Isabel, eu sou psicopedagoga, eu sou especialista em desenvolvimento infantil e criadora do método O Código Invisível da Infância. E tudo o que eu compartilho aqui no meu canal nasce aqui da minha prática clínica, da escuta real de mães reais e da compreensão de que a maternidade ela não cansa apenas porque exige fisicamente, mas porque ela vai tocando camadas que são muito profundas da nossa própria história. E para a gente começar, a gente vai desmistificar e a gente vai desmontar hoje uma crença que é muito comum, que é a ideia de que o cansaço materno ele é apenas físico e que com uma boa noite de sono, esse cansaço ele vai embora. Sim, cansaço físico existe, claro que existe. O nosso corpo ele sente a privação de sono, ele sente um excesso de tarefas, ele sente a sobrecarga, mas ele não explica tudo. Porque se fosse só físico, bastaria dormir algumas horas, algumas noites então, bem dormidas, para se sentir melhor. Mas acontece é que muitas mães, mesmo dormindo, elas não se sentem. E o que eu vejo todos os dias na prática é que o maior cansaço da maternidade, ele é acompanhado de muitas questões emocionais, mentais e também energéticas. É um cansaço que nasce de uma hiperresponsabilidade, que nasce de uma vigilância constante, de uma tentativa ilusória de dar conta de tudo, do medo de errar, da culpa e da sensação de nunca estar sendo suficiente. E é por isso que, do ponto de vista da neurociência, viver nesse estado de alerta constante consome muita energia. Porque quando você vive preocupada, antecipando problemas, pensando no que pode dar errado, ou então no que ainda falta fazer, no comportamento do filho, no futuro, jogando tudo isso para o externo, o sistema nervoso não descansa. Mesmo quando o corpo para, mesmo quando o corpo desliga, o cérebro ele continua trabalhando. E esse estado se chama hiperativação do sistema nervoso, que é quando o corpo vive mais tempo em modo de sobrevivência do que no modo de descanso. E um sistema nervoso em sobrevivência, automaticamente ele gera essa exaustão profunda. E uma coisa que poucas pessoas falam é que ser mãe ativa na gente gatilhos que são muito profundos. A maternidade acessa camadas emocionais que muitas vezes estavam lá adormecidas. Medos de abandono, histórias de desamparo, padrões familiares que às vezes a gente quer esquecer, crenças sobre dar conta de tudo, sobre não pedir ajuda, sobre se sacrificar. Muitas mães estão exaustas não só pelo que elas fazem hoje, mas por aquilo que elas carregam de muito tempo atrás. E aqui entra algo que raramente é dito. O cansaço materno ele não nasce só das tarefas.
Eles nascem das crenças inconscientes que sustentam essas tarefas. E são crenças que se manifestam muitas vezes naquela coisa que a gente mesmo fica repetindo, né? Eu preciso dar conta sozinha. Se eu descansar, eu sou uma mãe ruim, eu tô falhando. O meu filho depende exclusivamente de mim. Só eu sei cuidar. Se algo der errado, a culpa é minha. Então essas crenças, elas vão mantendo o nosso corpo numa tensão constante. E o corpo tensionado o tempo todo, ele é um corpo que ele cansa. E na maternidade, muitas mulheres vivem um tipo de esgotamento emocional que não é reconhecido socialmente. Elas continuam fazendo, elas continuam funcionando, cuidando, organizando, trabalhando, sustentando a casa, a rotina, os filhos, mas por dentro, essas mulheres, elas estão vazias. E esse vazio, ele cansa mais do que qualquer noite mal dormida. E é por isso que agora eu quero te convidar a olhar para isso de um outro lugar. Um lugar que vai conseguir integrar o teu corpo, a tua mente, a tua consciência. Porque essas crenças profundas, elas não moldam apenas os nossos comportamentos, mas também as nossas emoções e o nosso nível de energia. Porque quando uma mãe vive sustentando essas crenças de sacrifício, de controle, de culpa, de medo o tempo todo, o corpo delas responde produzindo tensão, ansiedade e exaustão. O cansaço, a partir dessa perspectiva, ele é um sinal. Não fraqueza, nada disso. Ele é uma informação. O corpo está dizendo que desse jeito de viver não dá mais, está muito pesado. E aí, muitas vezes, as mães tentam resolver esse cansaço fazendo mais. Então, elas sentem que elas precisam organizar mais, elas precisam planejar mais, elas precisam de mais controle, mais esforço. Mas o descanso verdadeiro, ele não vem de fazer menos coisas apenas no externo. Ela vem da gente conseguir soltar aqueles pesos que a gente está carregando por dentro. E quando eu falo disso, não é porque a gente está tentando fugir dessa realidade. Muito pelo contrário. É sobre acessar essa nossa parte subconsciente e identificar quais as crenças que estão drenando a tua energia todos os dias. É sobre substituir padrões que te mantêm em luta por padrões que te permitem viver com muito mais leveza e presença. Porque quando uma mãe começa a trabalhar essas crenças, algo lá dentro muda profundamente. Ela continua sendo mãe, ela continua cuidando, continua se responsabilizando, mas agora sem carregar todo mundo nas costas. O corpo, ele pode relaxar. O sistema nervoso começa a sair desse modo de alerta e aí a energia vital, ela retorna. E isso impacta diretamente o vínculo com os filhos. Porque uma mãe que está exausta emocionalmente, ela não consegue estar presente de verdade. Ela até está ali fisicamente, mas internamente ela está muito longe. Ela está sobrecarregada, ela está irritada, ela está desligada daquele vínculo. E aí, quando essa exaustão começa a ser cuidada lá na raiz, a relação muda. O comportamento da criança muda, a casa inteira muda, todo mundo sente. E aí eu quero te dizer aqui hoje com muito carinho que não é fraqueza pedir ajuda. Não é egoísmo cuidar um pouquinho de ti. E não é normal viver constantemente exausta. Porque esse cansaço não é só falta de sono. Esse cansaço, ele vem desse peso emocional. É um sistema nervoso aí pedindo cuidado. É uma alma que está precisando descansar. Então, se essa aula hoje foi importante para você, se ela trouxe consciência, se fez sentido, eu quero muito te convidar para curtir, para comentar e também para compartilhar com uma mãe que vive esse cansaço aí silencioso. Esse canal, ele é um espaço de acolhimento, de consciência, de verdade.
E se você quiser aprofundar esse caminho comigo, eu te convido para conhecer o Código para Destravar o Desenvolvimento Infantil. O link está aqui na descrição do nosso vídeo. E não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram, @mariaisabel.psico, porque você não precisa mais se esgotar para ser uma boa mãe. Você merece, você pode viver com muito mais leveza e criar os teus filhos com muito mais segurança. E eu vejo vocês na nossa próxima aula.